Bom, agora vamos falar sobre o bullying, a violência nas escolas brasileiras. Né? A questão do bullying é uma coisa que eu particularmente acho muito difícil de ser tratado, certo? Eu já vi documentários e tudo mais, mas bullying é tipo assim, várias coisas que acontecem com a pessoa, certo? Não vou falar que bullying tem bullying tem um bullying mais, parece bullying, né, de chá. Vou falar que o bullying, ele não tem, tipo assim, causas pequenas, causas grandes, porque, tipo assim, esse aqui é um bullying leve, esse aqui é um bullying mais pesado. Não vou falar isso porque o bullying é pesado independentemente do que acontecer, certo? E o bullying é uma violência nas escolas brasileiras e todas as outras escolas no mundo afora. Porque de documentário que eu vi, que as crianças, por exemplo, não contavam para os pais a questão do bullying, teve uma criança que suicidou e tudo mais, foi terrível. Outra pessoa que teve a questão do bullying, enfim, aconteceu várias coisas e isso não traz coisas boas. Então a gente pode colocar sobre qual que é a consequência do bullying? Transtornos psicológicos, certo? Você vai falar a relação da pessoa com ela mesma, a autoestima dela, certo? Você pode relacionar com que ela não vai se sentir bem, ela vai se sentir menosprezada, tudo mais. E isso não vai agregando nela boas coisas, né? Você pode colocar que a questão final do bullying pode ser o suicídio, igual eu falei do documentário. E aí você pode levar isso aqui, ó, que tem a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que tem esse manual. Só que você tem que focar no bullying e na violência. Você pode aplicar Weber, que é um filósofo, que ele diz a questão do poder, porque bullying relaciona ao poder. Uma pessoa que inferioriza a outra, ou seja, uma tende a querer ter o poder sobre a outra. Então, você pode aplicar isso com Weber, que ele fala o poder é a capacidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Ou seja, por exemplo, eu quero que fulano faça alguma coisa para mim. Então eu tenho que demonstrar que eu tenho poder para que fulano faça isso para mim. E eu vou impor o meu poder ou pela violência ou pela sei lá, vamos supor, simpatia, não sei, pela confiança, alguma coisa assim, que a pessoa acredite que eu tenho uma superioridade em relação a ela e ela possa fazer o que eu quiser. Ó, aí você pode relacionar também a questão da educação familiar. Essa relação eu coloco para sendo a questão dos agressores. Por exemplo, o agressor, ele vê violências dentro da casa dele, vários tipos de violência. Por exemplo, o pai batendo na mãe, batendo nos filhos, tudo mais. Ele pega aquele exemplo de violência e internaliza aquilo. Como, tipo assim, para ter o poder, por exemplo, tem que ser violento. Então, essa é a educação nas famílias que a gente tem que observar sobre o agressor, certo? O agressor não é violento, só porque, ele quis ser. Não, tem alguma coisa envolvente aí. Outra questão é a ação da escola. Porque, por exemplo, tem muitas escolas que não faz nada, certo? A respeito disso. Outras tentam fazer, só que não resolve, não minimiza isso, não sabe? Então, aqui, ó, o que a escola pode fazer? O que é feito dentro da escola? O que não é feito dentro da escola? O que pode e deve fazer dentro da escola? Então, esses dois aqui você podia relacionar no seu desenvolvimento e aqui na conclusão o que a escola pode e deve fazer, certo? Então, esse aqui é o seu argumento, esse aqui você vai terminar a redação com ele. Mas não fica só nisso, certo? Na redação você tem que ter 2 pontos, certo? Um para um parágrafo e o outro para o outro. Agora vamos falar das epidemias e volta de doenças erradicadas. O que é isso? Por exemplo, doenças que antes não tinham, tipo assim, tinham muito. Aí as pessoas, por exemplo, foram se vacinando, foram se prevenindo, tudo mais. E aí essa doença, ela cessa. Ela acaba na população, mas ela pode voltar, certo? Mas
enquanto ela não está aí, tá tudo bem, mas lembrando que ela pode voltar. Então, a gente está falando dessas doenças que não tinha e que está retornando. Aí, como você pode explicar isso? Por exemplo, tem muitos pais que não querem vacinar seus filhos, acham que a vacina vai prejudicar. Igual aquele pessoal que fala, tomei vacina da gripe e fiquei com gripe. Não, gente, você tomou a vacina da H1N1, certo? Esse vírus da gripe que você tomou, você não tomou para todos os vírus da gripe, não. Você gripou, foi sei lá, por exemplo, quando você toma a vacina, vai introduzir no você chama antígeno mesmo? Esqueci. Enfim, vai ser o vírus morto, ou então ele sem capacidade nenhuma de agir ali. A gente chama de atenuado. Então, o que vai acontecer? Seu corpo, ele observa que tem alguma coisa estranha, certo? Ele vai lá e combate, tanto é que para que o seu corpo não sofra com isso, o vírus ele tem que estar morto e tem que estar atenuado, ou seja, ele não pode ter capacidade de agir ali. Por isso que o seu corpo vai, pega ele, destrói ele ali e ao mesmo tempo seu corpo cria uma memória ali, certo? Seu organismo cria uma memória falando, olha, se aquele corpo entrar de novo, a gente vai combater ele, porque a gente já reconhece ele. É isso. Então, por exemplo, a pessoa, deu gripe depois de tomar a vacina, mas você não tá com gripe da H1N1. Você pode estar, por exemplo, com resfriado, pegar, sei lá, qualquer outra gripe por aí, certo? Mas a gente também tem que saber diferenciar gripe de resfriado. Muitas pessoas não sabem. Então, por exemplo, as pessoas acham que se tomar vacina vai ter a doença. Não, gente, não é assim. Tem casos que sim, a pessoa toma vacina e adquire a doença. Só que são todos os casos? Não, deve ser tipo assim, 99,1% que o pessoal toma a vacina e não acontece nada. Agora, 0,9% já dá algum problema, certo? Tipo assim, é muito restrito dar problema, porque o vírus que tá ali, ele não vai fazer nenhum efeito pro seu organismo, ele só vai chegar ali pro seu organismo ver, lembrar dele na próxima vez, que caso você adquirir esse vírus, essa bactéria, ou sei lá, seu organismo já possa agir ali, certo? Então, aqui, ó, você pode explicar, então, por que as epidemias voltam. Você pode explicar que a população tem receio de não sei o quê. E para isso, você tem que explicar como funciona a vacina para que elas possam entender a eficácia dela. Então, você vai meio que esclarecer na sua redação o que é a questão da vacina, por exemplo, certo? Um dos motivos que volta as doenças, porque as pessoas, por exemplo, deixam de vacinar, certo? Agora, a gente pode relacionar com uma questão histórica. Por exemplo, a revolta da vacina. Então, o que foi a revolta da vacina no século XX? Foi o prefeito, se eu não me engano, foi o governador, não lembro direito, juntamente com Oswaldo Cruz. Que foi o quê? Ele percebeu que, por exemplo, algumas doenças, porque não tinha aquele saneamento básico, hoje ainda não tem em muitos lugares, mas era pior antes, em relação ao saneamento básico. Questão do saneamento básico, a gente inclui questão do esgoto, se é aberto ou não, questão da água limpa ou não, certo? Para as pessoas. E isso, antes, fazia com que ocorresse muitas infecções, as pessoas causassem muita doença. Então, Oswaldo Cruz, com o governo, falou assim, ó, nós temos que vacinar as pessoas para que não ocorra mais essa quantidade de doenças. Só que as pessoas não entendiam o que era a vacinação. Aí, tipo assim, as pessoas, pô, que isso? Isso tudo aí, esse negocinho vai entrar em mim? Poxa, eu vou ter que abaixar a calça, levantar o vestido para tomar essa vacina do bumbum? Eu não quero isso, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. As pessoas não concordaram e se revoltaram contra isso. Por isso que se chama revolta da vacina. Você pode relacionar isso com questão histórica, colocando a questão aqui também, por exemplo. A gente pode colocar o SUS em campanha e atendimento,
Por exemplo, a gente pode colocar aqui como uma conclusão. Ah, por isso precisamos de campanhas no SUS, sabe? Pelas mídias de televisão, onde o pessoal assiste, tem mais contato do que se colocar, por exemplo, só lá nos hospitais, nos postos de saúde, certo? E fazer com que aumente o atendimento, sei lá, a eficácia nos postos de saúde nos hospitais, por exemplo. A questão também da volta das doenças é os locais distantes, cidades pequenas. Por exemplo, lá o governo, por exemplo, pegar aqui, Minas Gerais, o governador, que eu esqueci o nome agora, oh, que coisa. Por exemplo, o governador agora, ele foca mais, por exemplo, em Belo Horizonte, certo? Uma cidade metropolitana, as grandes cidades, e esquece as cidades pequenininhas. Então, ele faz mais atuação nessas cidades grandes sobre a questão de saúde e tudo mais, e as pequenininhas, elas ficam meio que por fora. Então, é o seguinte, lá eles não tendo muito contato, tipo assim, em relação a... Claro que eles vão saber que tem que vacinar, tem isso, tem aquilo, mas, por exemplo, a questão da informação, às vezes não chega tanto, a questão dos postos de saúde não seja tão eficaz, certo? Por exemplo, falta médicos, eles têm que pagar médicos para poder ir em interiores, paga até mais, porque pessoas não querem atuar lá, né? Então, tem que rever essas questões, certo? E a questão familiar que eu já havia dito aqui antes. Beleza.